Quando a noite chega, ela não é apenas o fim de um ciclo, não é apenas a pausa do corpo exausto. A noite é um portal misterioso, uma passagem silenciosa, onde a alma encontra espaço para respirar sem as pressões do dia. Muitos veem a escuridão como sinônimo de medo, solidão ou até vazio. Mas, na verdade, para quem tem olhos espirituais, ela é o terreno fértil onde o céu desce até nós. O Papa Leão nos recorda que durante a noite não apenas descansamos, é nesse momento que estamos mais vulneráveis, mais abertos, mais sensíveis à ação divina. Pense comigo, quando a mente se cala, quando as preocupações do cotidiano adormecem, o coração fica nu diante de Deus. É nesse estado de entrega que ele age com mais liberdade, porque não estamos distraídos, não estamos tentando controlar nada, apenas repousamos. Jesus mesmo nos mostrou esse segredo. Quantas vezes ele se retirava ao monte para orar durante a madrugada? Ele sabia que a quietude da noite carrega um poder diferente, um silêncio que não é ausência, mas presença. É como se o mundo inteiro cochichasse menos, e assim a voz de Deus pudesse ser ouvida com clareza. A noite é um palco invisível de lutas espirituais, mas também de conquistas. É ali, enquanto todos dormem, que o céu se move, que anjos trabalham, que portas se abrem e que milagres silenciosos acontecem. O sono, para os olhos humanos, é descanso, mas para Deus é oportunidade. Oportunidade de curar, de renovar, de restaurar aquilo que durante o dia parece impossível. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, não é apenas o fim de mais um dia, é o início de um encontro. O quarto, aparentemente vazio, se torna um santuário invisível, um lugar onde a graça pode tocar cada detalhe da sua vida. E talvez seja por isso que tantas pessoas acordam de repente com um peso tirado do peito, com dores que desapareceram ou com uma paz inexplicável. Não é acaso, é o milagre da noite. É a mão de Jesus visitando o sono e transformando aquilo que parecia intocável. Muitos de nós carregamos fardos invisíveis quando nos deitamos. Talvez você conheça bem essa sensação. A casa adormece, mas dentro de você os pensamentos continuam em turbilhão. A dor no corpo insiste em latejar. A preocupação com o amanhã não se cala. É nesse exato momento que o coração clama por descanso verdadeiro, por algo que nenhuma medicação ou distração pode oferecer. E é aqui que a revelação do Papa Leão se torna tão poderosa. A oração antes de dormir não é apenas um ritual, mas um convite para que Jesus caminhe até a sua noite e transforme cada angústia em cura. Pense em quantas vezes você desejou fechar os olhos e simplesmente acordar no dia seguinte renovado, sem dores, sem peso, sem aquela ferida que insiste em sangrar dentro da alma. Quantas vezes você quis sentir que não estava sozinho no escuro? Essa oração específica, ensinada com tanto cuidado, é como abrir a porta do quarto para que o próprio Cristo entre. Enquanto o corpo repousa, ele toca suavemente as feridas mais profundas, físicas, emocionais e espirituais, aquelas que você nem sempre consegue explicar para os outros, mas que só ele conhece em detalhes. Jesus não espera que você lute sozinho contra a insônia da alma. Ele se apresenta como médico divino, pronto a agir justamente quando você decide entregar e confiar. E não se trata de fórmulas mágicas, mas de fé viva. Porque a fé é a chave que abre os céus. A fé é o que permite que as mãos invisíveis de Cristo trabalhem enquanto você descansa. Imagine acordar e perceber que aquilo que te atormentava já não tem mais o mesmo peso, que a dor foi suavizada, que o coração amanheceu leve. Isso não é imaginação. É o poder do descanso em Deus. É o que acontece quando você entrega sua noite a Ele. Durante o sono, algo misterioso e ao mesmo tempo sagrado acontece. O corpo repousa, mas o espírito continua desperto para a eternidade. É como se, ao adormecermos, uma porta silenciosa se abrisse dentro de nós,
permitindo que a graça divina encontre espaço para agir, sem as barreiras que levantamos durante o dia. Quantas vezes você já percebeu que, em meio à correria e às preocupações, sua mente fica resistente, ansiosa, incapaz de se aquietar diante de Deus? Mas à noite, quando tudo silencia, essa resistência enfraquece. É nesse momento de vulnerabilidade que Jesus pode agir de forma ainda mais profunda. O Papa Leão recorda algo essencial. O sono não é apenas descanso biológico, mas também uma oportunidade de encontro sobrenatural. Enquanto o cérebro desacelera e o coração se aquieta, o espírito fica mais sensível à voz divina, mais aberto às manifestações do poder de Cristo. Durante a vida terrena, Jesus curava muitas vezes em momentos de silêncio, em ambientes de tranquilidade, longe das multidões. Isso não era por acaso, mas porque o silêncio cria espaço para que o milagre floresça. Pense comigo, quantas vezes você mesmo já não se surpreendeu com um sonho diferente, com uma sensação inexplicável de paz ao acordar, como se tivesse sido visitado? Esses pequenos sinais são lembranças de que a noite pode ser território sagrado, onde o céu se encontra com a terra. E quando convidamos conscientemente Jesus para estar presente nesse momento, não estamos apenas descansando, estamos nos permitindo ser tocados, transformados e renovados por Ele. É como se cada noite pudesse se tornar um altar invisível onde Cristo ministra silenciosamente a cura que você tanto precisa. Jesus, em sua caminhada terrena, sempre buscou momentos de silêncio e recolhimento para se encontrar com o Pai. O Evangelho nos mostra que, muitas vezes, ele se afastava das multidões e até dos próprios discípulos para passar a noite em oração, em comunhão íntima com Deus. Isso revela algo profundo. A noite é um tempo privilegiado para o encontro com o divino. O Papa Leão nos recorda que esse gesto de Jesus não foi apenas uma prática pessoal, mas também um ensinamento. Ele nos mostrou que, quando tudo se cala, quando o mundo desacelera e as distrações se dissolvem, nosso coração está mais propenso a ouvir a voz de Deus e a experimentar sua ação transformadora. E há ainda algo misterioso. Muitos dos grandes milagres aconteceram nesse ambiente de quietude, em horas inesperadas, quando o coração humano já não estava ocupado com a agitação do dia. É nesse silêncio profundo que Deus opera de forma extraordinária. O próprio Cristo nos ensina que não é no barulho que encontramos o sagrado, mas na serenidade, onde a fé floresce como uma chama discreta e constante. Quantas vezes, em noites de dor ou angústia, você não desejou que Jesus entrasse no seu quarto, se aproximasse da sua cama e tocasse suas feridas? Quantas vezes você não pediu, em lágrimas, que ele simplesmente repousasse ao seu lado para trazer alívio? O silêncio da noite, longe de ser vazio, é cheio de presença. É o espaço onde o coração humano encontra espaço para se render, e é nessa entrega que Jesus age. O Papa Leão insiste: não subestime o poder da oração noturna. Ela não é apenas uma súplica feita antes de dormir, mas também um chamado à intimidade com Cristo, uma abertura para que Ele visite seu descanso e opere milagres que muitas vezes você só vai perceber ao amanhecer. O Papa Leão nos ensina que a oração antes de dormir não deve ser vista como um ritual vazio ou uma repetição mecânica de palavras, mas sim como um encontro real com Jesus. Um convite sincero para que Ele entre no mais profundo de nós enquanto descansamos. Quando pronunciamos cada frase dessa oração, abrimos portas espirituais que muitas vezes permanecem trancadas durante o dia, porque estamos ocupados demais, preocupados demais, distraídos demais. À noite, no entanto, quando tudo ao redor se silencia, nossa alma se torna mais vulnerável, mais receptiva, e é nesse momento que o Cristo curador encontra espaço para agir com liberdade. Ele nos lembra que essa oração
É como um ato de entrega total. Quando dizemos, entrego meu corpo, minha mente e meu espírito, não estamos apenas repetindo uma frase bonita, mas realizando um gesto profundo de confiança. É como colocar toda a nossa vida no altar, permitindo que Jesus assuma o controle e conduza nosso descanso. Essa entrega, feita em fé, abre caminho para que a graça divina flua sem obstáculos, quebrando barreiras que, muitas vezes, nós mesmos levantamos durante o dia com nossas dúvidas, medos e ansiedades. E há algo ainda mais belo. Quando pedimos que Jesus visite nosso sono, reconhecemos que Ele não é um Deus distante, mas presente, ativo, que age mesmo quando não estamos conscientes. Essa fé vai além da lógica humana, porque acredita que Cristo pode tocar nossas feridas, acalmar nossa mente e restaurar nosso coração mesmo enquanto dormimos. É como se disséssemos, Senhor, mesmo quando não consigo lutar, quando estou vulnerável e sem forças, confio que o Senhor continua trabalhando por mim. Essa confiança é poderosa, porque nos coloca totalmente nos braços de Jesus, sem reservas, sem defesas. Você já percebeu como é transformador adormecer sabendo que não está só, que há alguém velando por você, cuidando de cada detalhe, até dos que você desconhece? É isso que essa oração oferece. É mais do que palavras, é uma chave que abre espaço para que Jesus opere milagres invisíveis durante a noite, preparando o coração para amanhecer renovado. O Papa Leão também nos chama a atenção para a preparação do ambiente em que fazemos essa oração. Ele explica que, assim como preparamos a mesa para receber alguém especial em nossa casa, também é importante preparar o espaço onde convidamos Jesus a nos visitar durante a noite. Não é sobre luxo, nem sobre formalidades exageradas, mas sobre criar um ambiente que transmita paz, silêncio e sacralidade. Imagine acender uma vela simples, colocar uma pequena imagem de Cristo ou da Virgem Maria ao lado da cama, ou até mesmo garantir que o quarto esteja limpo e silencioso. Esses gestos não são exigências para que Deus atue, porque Ele pode agir em qualquer lugar, até no mais simples e desorganizado espaço. Mas quando preparamos conscientemente o ambiente, estamos também preparando nosso coração. É como se, ao colocar ordem ao redor, estivéssemos colocando ordem dentro de nós. Ao acender uma vela, nosso espírito se lembra de que Cristo é a luz que brilha nas trevas. Ao colocar uma imagem de Jesus, nossa mente se conecta à sua presença. Ao garantir o silêncio do quarto, criamos dentro de nós um espaço ainda maior para ouvir a voz do Senhor, mesmo que em meio aos sonhos. Essa preparação, portanto, não é mágica, mas pedagógica. Ela educa o coração, concentra a atenção, desperta a consciência daquilo que estamos prestes a viver. Muitos testemunhos revelam que essa simples preparação muda completamente a experiência da oração noturna. Pessoas relatam que, ao começar a cuidar desse ambiente com carinho, passaram a sentir uma paz diferente no momento de dormir, como se realmente o quarto fosse transformado em um santuário de encontro com Deus. Não é o objeto em si, mas a intenção de preparar espaço para o divino que torna um momento especial. O Papa Leão insiste que, quando tratamos a oração com reverência, demonstramos a fé que temos nela. Afinal, quando acreditamos que algo é poderoso e sagrado, damos atenção, preparamos o coração e agimos com respeito. Por isso, antes de rezar, vale a pena desacelerar, respirar fundo, talvez desligar os aparelhos eletrônicos, afastar as distrações e se recolher em um ambiente que nos ajude a entrar na presença de Deus. Assim, cada noite de oração não será apenas um hábito, mas um encontro verdadeiro com Jesus, capaz de transformar o sono em cura e o descanso em milagre. O Papa Leão nos lembra também que os testemunhos de cura não são apenas histórias distantes contadas por terceiros. Eles são sinais vivos de que Jesus continua agindo hoje, exatamente como fazia 2000 anos.
Ele relata casos impressionantes de pessoas que, ao incorporarem essa oração noturna em suas vidas, experimentaram mudanças tão profundas que não poderiam ser explicadas por meras coincidências. Uma senhora idosa, por exemplo, que sofria de artrite há décadas e já havia perdido a esperança de se mover com liberdade, começou a rezar essa oração com fé todas as noites. Ela se entregava inteiramente a Cristo, pedindo que seu sono fosse visitado pelo poder curador de Jesus. Depois de uma semana, acordou sem dores, conseguindo abrir e fechar as mãos com uma leveza que não sentia há anos. Outro testemunho marcante é o de um homem que lutava contra depressão e insônia há muito tempo. Todas as noites eram longas, pesadas e os dias começavam sem forças. Mas quando começou a repetir essa oração antes de dormir, algo mudou. Primeiro veio uma pequena melhora, 1 ou 2 noites com um sono mais tranquilo. Depois, um descanso mais profundo. E aos poucos, sua mente começou a se fortalecer. A tristeza deu lugar a uma paz silenciosa e a escuridão que o acompanhava foi sendo substituída por uma esperança renovada. Em pouco mais de um mês, ele testemunhava que já não era o mesmo. Sua vida havia sido transformada e a alegria que julgava perdida havia sido restaurada. E há ainda testemunhos de mães e pais que, em momentos de desespero, entregaram seus filhos a Jesus por meio dessa oração. Uma mãe, em lágrimas, começou a rezar todas as noites pedindo que o Senhor visitasse o quarto do hospital, onde seu filho, gravemente enfermo, estava internado. Ela pedia que Jesus tocasse o menino durante o sono. Dias depois, para a surpresa dos médicos, o quadro do menino começou a mudar, até que finalmente recebeu alta em plena recuperação. Para essa mãe, não havia dúvidas. Foi a visita de Cristo durante a noite que trouxe a cura. Esses relatos não são apenas emocionantes, eles são convites. Convites para acreditarmos que também nós podemos experimentar essa graça. O Papa Leão ressalta que não existe dor pequena demais para Jesus, nem problema grande demais que ele não possa transformar. O mesmo Cristo que caminhava pelas aldeias curando enfermos, expulsando demônios e consolando corações, é o Cristo que entra silenciosamente em nossos quartos quando o chamamos em oração. Esses testemunhos existem para nos lembrar que não estamos sozinhos, que a fé abre as portas do impossível e que Jesus continua escrevendo histórias de milagres na vida de quem crê. O Papa Leão também nos ensina que a oração noturna de cura não precisa se limitar apenas ao pedido por saúde física. Ele nos lembra de que Jesus cura de muitas maneiras diferentes, porque o ser humano é inteiro: corpo, alma, mente e espírito. E o Senhor toca cada dimensão de acordo com a nossa necessidade. Há noites em que a cura que mais precisamos não é do corpo, mas do coração ferido. Quantas pessoas carregam dentro de si mágoas antigas, lembranças dolorosas, traumas que parecem nunca cicatrizar? Pois é durante o silêncio da noite, quando finalmente deixamos cair as máscaras e ficamos a sós com Deus, que Ele encontra espaço para tocar essas feridas profundas, trazendo libertação e paz. Da mesma forma, há quem precise de cura nas emoções. Jesus pode acalmar a ansiedade que tira o sono, pode aquietar a mente que não para de pensar em problemas, pode apagar medos que paralisam. Ele é capaz de nos devolver o descanso que parecia perdido. O Papa Leão relata que muitos que começaram a rezar essa oração noturna acordaram pela manhã sentindo uma leveza inexplicável, como se uma carga pesada tivesse sido retirada de seus ombros durante a madrugada. Essa experiência não é fruto da imaginação, é fruto da presença real de Jesus, que age mesmo enquanto dormimos. Mas a cura de Cristo também alcança os relacionamentos. Quantas famílias estão divididas por conflitos, ressentimentos, desentendimentos que parecem não ter solução? A oração noturna abre espaço para que Jesus vá além do que podemos controlar. Ele toca não apenas em nós, mas também naqueles que amamos,
preparando reconciliações, restaurando vínculos e criando pontes onde antes só havia muros. Não são poucos os testemunhos de pessoas que, depois de entregarem suas dores relacionais nessa oração, receberam no dia seguinte mensagens inesperadas, telefonemas ou até reencontros que mudaram a história de seus lares. E há ainda a cura espiritual, a mais profunda de todas. Muitas vezes estamos afastados de Deus sem perceber. O peso do pecado, a frieza da fé, a falta de esperança vão se acumulando até nos sentirmos distantes da luz. É nesse ponto que Jesus, quando chamado, entra em nossa noite e reacende a chama. Ele quebra correntes espirituais, liberta da opressão, renova a fé e devolve o desejo de caminhar com Ele. Algumas pessoas testemunham que, após rezarem essa oração antes de dormir, tiveram sonhos com Jesus ou com passagens bíblicas, como se o Senhor quisesse lembrá-las de sua presença e de sua palavra. Esses sonhos não são meros frutos da mente, são sinais da ação de Deus, que fala de formas que nem sempre compreendemos, mas que sempre carregam amor e propósito. Assim, o Papa Leão nos mostra que essa oração é como uma chave que abre diferentes portas. Para uns, será a cura do corpo. Para outros, o consolo da alma. Para muitos, a restauração das emoções, dos relacionamentos e da própria fé. E cada vez que nos colocamos diante de Cristo com sinceridade, Ele escolhe qual área da nossa vida precisa ser tocada primeiro. A grande certeza é que ninguém que se entrega verdadeiramente a essa prática permanece o mesmo. Sempre há transformação, sempre há renovação, sempre há cura. O Papa Leão também fala sobre um detalhe que muitos ignoram, mas que faz toda a diferença: a constância na oração. Ele explica que não basta rezarmos uma única noite e esperarmos que tudo mude de imediato. É claro, Deus pode agir de forma instantânea, pois para Ele nada é impossível. Mas, em muitos casos, a cura acontece como um processo, pouco a pouco, em camadas, respeitando o tempo do nosso coração e a sabedoria do próprio Senhor. Por isso, o Papa convida cada fiel a transformar essa oração noturna em um hábito, em um compromisso sagrado com Cristo. É como regar uma planta. Uma única gota de água pode não ser suficiente, mas quando a regamos todos os dias, ela floresce e dá frutos. Quando perseveramos nessa oração, noite após noite, algo profundo começa a acontecer dentro de nós. Nossa fé se fortalece, nossa confiança se aprofunda, nossa mente aprende a descansar em Deus e nosso coração passa a se abrir de forma cada vez mais plena para a graça curadora de Jesus. Essa constância é um exercício espiritual poderoso, porque nos treina a depender mais de Cristo do que de nossas próprias forças. Quantas vezes queremos controlar tudo, resolver tudo sozinhos e só depois de muitas tentativas frustradas nos lembramos de entregar o fardo a Deus? Pois a oração noturna, repetida com perseverança, nos ensina a colocar tudo nas mãos dele antes mesmo de tentarmos carregar sozinhos. O Papa Leão também lembra que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, cada oração é uma semente plantada. Talvez você não perceba de um dia para o outro, mas com o tempo, ao olhar para trás, vai notar que algo mudou. A dor já não aperta como antes, a angústia perdeu sua força, a esperança voltou a brilhar. Muitas vezes, a graça de Deus age de maneira silenciosa, quase imperceptível, mas é justamente essa obra discreta que gera frutos duradouros. A constância é a prova de que confiamos mais em quem Deus é do que no que sentimos ou vemos no momento. Ele ainda ensina que, ao acordarmos de manhã, devemos manter viva a gratidão, mesmo que não tenhamos notado mudanças imediatas durante a noite. Porque a gratidão é a linguagem da fé. Ela declara que acreditamos na ação de Deus, mesmo sem vê-la ainda. Quando dizemos, obrigado, Senhor, por cuidar de mim esta noite, estamos abrindo ainda mais espaço para que o poder divino se manifeste.
É como se a gratidão fosse o selo que confirma nossa confiança em Jesus. Essa perseverança também cria em nossa vida um ritmo sagrado, dormir entregando tudo a Cristo e acordar reconhecendo sua presença. É um ciclo de entrega e confiança que vai moldando nossa alma, purificando nosso coração e fortalecendo nossa intimidade com Deus. Quem permanece fiel a esse exercício não só experimenta curas físicas ou emocionais, mas passa a viver uma fé mais viva, mais madura, mais firme diante das dificuldades. E, finalmente, o Papa Leão conclui com uma promessa que não vem apenas de suas palavras, mas da própria tradição da Igreja. Toda oração feita com fé, entrega e perseverança nunca cai no vazio. Ele recorda que Jesus mesmo disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essas palavras não são apenas um convite, são uma garantia. E é nessa garantia que se apoia a oração da noite. Quando você se deita e entrega sua vida a Cristo, você não está apenas pedindo por cura, mas abrindo seu coração para uma aliança profunda com Ele. Uma confiança que vai além do visível, além do que você pode sentir. O 10º ensinamento, portanto, é o mais consolador. Acreditar de todo o coração que, ainda que não vejamos de imediato, o Senhor já está agindo. Às vezes, a cura que buscamos para o corpo vem primeiro na alma. Às vezes, a resposta que pedimos para um problema chega de forma inesperada, em caminhos que jamais imaginaríamos. Mas a verdade é que, ao rezar todas as noites com essa entrega total, nós nos tornamos instrumentos vivos da graça, receptores conscientes do amor de Deus que nunca nos abandona. O Papa Leão nos mostra que essa oração é muito mais do que palavras repetidas, é um encontro. Cada noite em que a fazemos é uma visita íntima ao coração de Jesus, um momento em que Ele toca nossas feridas mais escondidas e sussurra ao nosso espírito: "Não temas, eu estou contigo." Esse é o segredo final. Entender que não estamos sozinhos, nunca, porque a oração noturna não apenas cura, mas também nos ensina a caminhar de mãos dadas com Cristo, seja qual for o peso que carregamos. E é nessa certeza que podemos deitar a cabeça no travesseiro, não como quem teme o amanhã, mas como quem descansa nos braços do Pai, confiando que cada noite é uma oportunidade de recomeçar, de ser renovado, de experimentar o milagre silencioso da presença de Deus.